Famílias que vencem em tempos difíceis cultivam a gratidão e a santidade. Você pode ler comigo esse tema? Vamos juntos? Famílias que vencem em tempos difíceis cultivam a gratidão e a santidade. 2 Timóteo, como sempre, capítulo 3, versículos 1 e 2, diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, profanos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Porque o versículo não termina aí. O versículo 3 continua. Cadê o 3? 3 sumiu daqui? Não, está aqui. Deixa eu ver, achar o 3 primeiro aqui. 3. Sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Uma orientação do apóstolo Paulo a Timóteo dos dias difíceis que Timóteo já estava enfrentando ali como um jovem pastor. E chegou aos nossos dias e as coisas não mudaram, só pioraram, só aumentam os dias difíceis. O objetivo desse sermão é equipar a igreja, as famílias, a cultivar uma mentalidade de gratidão e piedade, capacitando a vencer desafios nos tempos difíceis que estamos vivendo hoje. É você formar uma mentalidade, um conceito de gratidão ao Senhor, gratidão e de santidade. Você é crente, você é servo do Senhor, você tem que ser grato, e a sua vida tem que ser santa. Interessante que hoje, à tarde, aconteceu algo comigo, e às vezes acontece com a gente. Um amigo meu que é pastor, amigos nossos, meus Zuleika, são nossos amigos, ele tem um filho, que ele é tatuador profissional, ele tem o corpo todo tatuado, até os olhos, e ele casou ontem, e eu recebi aquela foto da certidão de casamento dele, com o pai, com a mãe, ele e a noiva. Eu achei interessante, e eu entrei lá no Instagram dele, para parabenizá-lo. Aí eu não sei como o pastor Jaime me ligou hoje, falou: rapaz, você repostou um vídeo. Eu falei: eu repostei um vídeo? Você repostou um vídeo de alguém no salão tatuando. Eu falei: rapaz, como que eu vou repostar vídeo de tatuador? Pastor Silas. Aí eu procurei lá no meu Instagram, não encontrei nada, procurei no Zuleika. Aí ele falou assim: não, vai lá aonde reposta, está lá. Eu fui lá, realmente o vídeo estava lá, era um vídeo que estava lá no Instagram dele. Agora, como que eu repostei isso, eu não sei. Eu entrei no Instagram dele para parabenizar. E como que aconteceu de eu repostar um vídeo que não tem nada a ver comigo, com meus princípios, com aquilo que eu penso? Não é pela tatuagem em si, mas pelo vídeo indecoroso ali, sabe? Como? Jamais. Tem coisas que Deus te defende. Você está ali inocente e Deus já usa logo alguém. O pastor já na hora me ligou. Me ligou até de outro telefone. Ele disse assim: algumas pessoas já viram, você repostou um vídeo que você não postaria. Eu te conheço. Eu falei: rapaz, que vídeo é esse? Acontece. Quando é involuntário e que você faz alguma coisa, ou comenta, ou posta, no caso desse, Deus te honra e te defende, porque Deus conhece o quê? A intenção do coração. Deus vai te honrar e vai te defender. Agora, se você está num caminho de loucura, um caminho que não agrada a Deus, um caminho de impiedade,
Deus vai trazer consequências para você. Deus vai trazer consequências para a sua vida, com certeza. Não Deus vai trazer, Deus vai permitir que venha por caminhos tortuosos que a pessoa mesmo está vivendo. Então Paulo continua a descrever as características dos tempos difíceis. Agora o apóstolo Paulo nos dá mais uma marca, são marcas de pessoas difíceis. Essa marca de hoje é ingratidão e impiedade. Pessoas que são ingratas e pessoas que são ímpias. E às vezes pessoas ímpias dentro da igreja. E eu não estou falando para esta igreja. Eu estou falando que tem pessoas ímpias dentro das igrejas. Quem sou eu para julgar? Cabe a você julgar os seus atos, as suas atitudes, as suas postagens, as suas curtidas, ou as suas repostagens involuntárias. Quem sabe você já repostou alguma coisa involuntária. A ingratidão é uma atitude ou uma característica de não reconhecer e nem valorizar a graça de Deus na sua vida. A graça que um dia te alcançou. Então você tem que ser grato eternamente. Eternamente. Algum tempo que nessa igreja, aconselhando uma pessoa bem próxima a nossa, não era da nossa igreja, mas era bem próximo, quase que família mesmo, dizendo para mim assim, você me apresentou Jesus, você e Zuleika, tinha intimidade com a gente, vocês nos apresentaram Jesus, eu fui para Jesus, fui para uma igreja, me batizei, eu estou há 2 anos certinho na igreja, olha só a ideia, pagando o meu dízimo, e Deus não faz nada do que eu quero, eu estou saindo fora, eu não aguento mais não, 2 anos certinho, pagando o dízimo, e Deus não faz nada que eu quero, eu estou fora. Meus irmãos, essa é a mentalidade de algumas pessoas, que às vezes estão na igreja, pagando o dízimo, querendo receber algo de Deus. Eu falei, você não entendeu nada, você tem que se converter, você tem que aceitar Jesus de novo, caminhar passo a passo, dar o primeiro passo de fé, se converta, se arrependa e aceite Jesus e comece, esquece tudo isso. A ingratidão é algo que acontece dentro do nosso coração. Tem gente que tem mentalidade de egípcio. O que é mentalidade de egípcio, pastor? É um israelita que foi salvo do Egito, que agora está no deserto, rumo a Canaã, mas está com mentalidade de egípcio, está sentindo falta de Faraó. O Faraó não sai da mente dele. Assim acontece com pessoas cristãs, saem do mundo, vêm para a igreja, mas com mentalidade de egípcio. Está na igreja, está cantando, está louvando, mas o Faraó do mundo, do sistema, não sai da mente dele, está com saudade do mundão, saudade do Faraó, e está em sentido, em rumo ao céu. Não é assim que a gente está caminhando para o céu? Sentindo falta de Faraó. Cristão com mentalidade de egípcio. A impiedade é a ausência de reverência, respeito ou temor a Deus, manifestando-se na recusa de reconhecer a autoridade, a bondade, a graça, o amor do Pai, de Cristo, de Jesus, o conforto, o consolo do Espírito. Tem pessoas que, pensam só no eu, no seu ego. Já falei isso aí do ego. Tem um ego maior do que o coração, o ego maior do que a fé. O ego é maior do que a fé, porque aquilo que ele não pode fazer, aí ele fala que falta fé, mas não falta fé, ele não tem fé. Ele acredita nos seus recursos, na força do braço, na sua competência, aí ele não consegue, aí ele acusa Deus, ele fala de Deus. Então a ingratidão sempre fez parte do comportamento da humanidade, devido ao quê? Ao pecado.
ao pecado. Povo no Egito, escravo há 400 anos, Deus vai lá, manda um servo, um profeta, vai lá, liberta, o povo está agora a caminho da terra prometida e reclamando, murmurando, mas isso acontece em todo o tempo. Paulo, ele vai dizer, não está aqui, mas daqui a pouco não vai estar aqui. Paulo lhe diz em Romanos 1:21, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e no seu coração insensato se obscureceu. Só discurso, só retórica de que é crente, que é membro de uma igreja. E tem gente que tem um ego tão grande, que eu não estou falando para A ou para B, meus irmãos. Quando eu prego a palavra, vem na minha mente, no meu coração, eu preciso pregar. Tem pessoas que valorizam mais a igreja do que a graça de Jesus. Falam mais da sua igreja do que do amor de Cristo, do amor do Pai. Você tem que honrar a sua igreja, tem que valorizar a sua igreja, sim. Mas você tem que falar mais do amor, da graça de Jesus Cristo do que da sua igreja. Você só é igreja porque você tem o outro com você, porque ninguém é igreja sozinho. Ninguém é igreja sozinho. Nós somos parte desse corpo onde Cristo é a base, é o fundamento e é o cabeça. E nós somos os membros. Então ninguém é igreja sozinho. Nós somos igreja, nós amamos a nossa igreja, temos que amar, mas nós temos que amar mais a palavra que liberta, que salva, que cura, que potencializa as famílias. Fale da palavra. Quando perguntarem, fale da sua igreja. E quando falar da sua igreja, fale bem da sua igreja, obviamente. Porque se você fala mal da sua igreja para quem não é da igreja, ela nunca vai vir para cá. Então fale da graça. E fale até, a minha igreja não é perfeita. Você pode ir até lá. A nossa igreja não é perfeita, mas a nossa igreja é uma igreja firmada na palavra. Vamos lá que você vai ouvir uma palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que alimenta, é a palavra que santifica, é a palavra que nos faz ser gratos a Cristo Jesus. Então a gratidão na forma de murmuração foi uma marca constante na vida do povo de Israel. E Paulo sabia disso, Timóteo sabia disso, você sabe disso. Então Paulo agora está ensinando, a murmuração, a ingratidão é uma marca do povo, de quem é gente, de quem tem coração. Cuidado, porque isso vai estar dentro da igreja, Timóteo. Isso vai acontecer dentro da igreja. Pessoas dentro da igreja ingratas. Vocês lembram da parábola dos 10 leprosos? A parábola dos leprosos? Quantos foram curados? 10 foram curados. E quantos que voltou para poder agradecer? 1. E esse 1 que voltou não era israelita, não era judeu. O que voltou para agradecer era um samaritano. Olha só, um samaritano volta para agradecer. Um samaritano tem uma consciência de uma maior gratidão do que aqueles que foram curados. É óbvio que aqueles que foram curados, 9, eu tenho certeza que eles se alegraram, voltaram para a família, voltaram para a sociedade, eles ficaram felizes, mas não foram gratos, não retornaram para agradecer ao Senhor. Então, sobre a impiedade, podemos observar os seguintes exemplos na Bíblia. Por exemplo, a geração antes do dilúvio, a primeira geração. Vocês acham que essa primeira geração foi de gente boa? Gente serva de Deus, que ouvia a voz de Deus, que obedecia a Deus? Sim ou não? Tanto é fato que não, que Deus mandou o dilúvio. Aí fala assim, poxa, Deus matou uma geração, várias gerações foram mortas ali. Por quê? Por causa do pecado. Aí veio o dilúvio, morre todo mundo, e agora sim, vamos começar do zero. O que aconteceu? Ingratidão, murmuração, até serem escravos, presos lá no Egito. É isso. Os habitantes de Sodoma e Gomorra, o que vocês acham? Foram
santos, foram gratos. O que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra? Fala, meus irmãos. Foi destruída, totalmente destruída. Por causa de quê? Da impiedade e da ingratidão. Então Paulo, ele descreve, eu quero ler com vocês, não está aqui, mas está na palavra. 1 Romanos é um textinho longo, para você ter uma ideia do que Paulo está escrevendo aos crentes de Roma. É o apóstolo Paulo que está escrevendo, 1 Romanos capítulo 1, de 18 a 22, ou melhor, de 22 a 22, não, de 18 a 32, desculpa, de 18 a 32, Romanos capítulo 1, vai colocar ali, ó. Acompanhem comigo, é um texto longo, mas que só esse texto aqui já é a mensagem. Olha bem, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédios de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são inculpáveis. Portanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, não foram gratos, ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. Portanto, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Vamos seguir. Por essa razão, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Olha bem, meus irmãos, até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sexual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo de sua perversão, o castigo que a sua perversão requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que conduz a praticar com tudo o que é reprovável. Então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados, olha só, empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecerem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E por fim, e apesar de conhecerem a justa lei de Deus,
que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Glória a Deus e amém, Jesus, pela sua palavra lida. Você dormiu enquanto eu estava lendo? Não? Estava bem atento? Estava? Que texto lindo e forte e claro, que diz assim no final: não somente os que tais coisas praticam, mas também aqueles que as defendem. Se você não pratica algo que é contrário à lei de Deus, mas se você defende, você é tão pecador como quem pratica. É a Bíblia. Ingratidão e impiedade. Numa sociedade onde a ingratidão e a impiedade se fazem presentes, como as famílias cristãs podem contrapor essas duas marcas negativas? Só 2 pontos, bem rapidamente. Primeira, vamos juntos? Famílias que vencem cultivam a gratidão na família em oposição à ingratidão do mundo. Meus irmãos, o mundo todo pode ir contra a sua família, mas se Deus está a favor, você é maioria com Deus. O sistema todo mundo, todas as ideologias do planeta pode ir contra você, mas se Deus está com você, você é maioria, porque com Deus é maioria. Não é a multidão, não é você, eu estou com a multidão pode estar toda perdida, a multidão pode estar toda perdida, você tem que estar com Deus, e se você está com Deus, você está no caminho certo. E o que Paulo nos aconselha? Olha só, sedes agradecidos, o versículo é esse, e somente esse. Sejam gratos pela vida, pelo ar, pela chuva, pelos pulmões que você respira, pelo seu empreendimento, pelo seu dinheiro, pela sua casa, pelo seu bem. Seja grato ao Senhor pelo sol, seja grato ao Senhor. Os pais devem ser modelos de atitude de gratidão aos seus filhos. Se o seu filho vê você reclamando, ele vai crescer e vai ser um jovem reclamador, ele vai ser um profissional reclamador, ele vai ser um marido reclamador, ele vai ser um pai reclamador, porque ele aprendeu dentro de casa a reclamar. E assim é com a mulher. Se você é uma mãe que reclama, sua filha vai ficar uma jovem que reclama, uma universitária que reclama, uma profissional que reclama, uma esposa que reclama do marido, e uma mãe que reclama da filha, porque aprendeu dentro de casa. Então, pai e mãe, para mim e para você, desenvolva na sua família um sentimento de contentamento e seja grato ao Senhor. Amém ou não amém? Paulo nos ensina, apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10:10, e não murmureis como também alguns deles murmuram e pereceram pelo destruidor. Quem murmura está chamando um destruidor para vir contra si, está murmurando, está chamando o mal contra si. Eu li um texto aqui domingo passado, na outra versão, que diz que aquele que murmura está chamando um mensageiro cruel contra si, um mensageiro destruidor. Não reclame, clame e clame ao Senhor, mas não reclame. Procure sempre eliminar na família palavras de murmuração, de lamúrias, de queixas. A gratidão verdadeira nos leva à generosidade. Se somos gratos pelo que recebemos, estaremos mais dispostos a compartilhar e a nos doar
em causas do reino de Deus, seja na igreja, seja no lar, na vizinhança, na sociedade. Porque quem não reclama, quem não murmura, está sempre mais disposto a ajudar, a ser mais generoso. Pode reparar que o reclamador não é generoso. Aquele que reclama demais, ele não é generoso. Ele pode ser até doador. Generoso, ele não é. Apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4:11, ele diz assim, 11:12. Você conhece o 13? A igreja conhece bem Filipenses 4:13, que diz você, tudo posso naquele que me fortalece. Esse todo mundo conhece, mas e o 11 e o 12, você conhece? O 11 e o 12, obviamente, vem antes do 13. Olha o contexto. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Você tem essa experiência do apóstolo Paulo? Já passou por isso? Se você já passou por isso, você pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode tudo. Você pode até obter coisas, ganhar bem, tudo você pode. Mas o contexto aqui é de humilhação, é de sofrimento, é de escassez. Os dois pontos. Ele sabe passar e viver os dois lados, os dois momentos. É isso que Paulo nos ensina. Segundo ponto, vamos juntos? Famílias que vencem cultivam a piedade na família, em contraposição à impiedade reinante nos dias de hoje. O oposto de impiedade é a piedade. É ser justo, ser honesto, ser santo, ser honroso, ser grato. O ímpio é o contrário. Ímpio é aquele que não é pio. Ele não é puro, ele não é justo, ele não é honesto. Impiedade. Ele não está no caminho bom, ele não está no caminho legal, ele não está no caminho de paz, ele não está no caminho de amor, de graça, ele é ímpio, ele não conhece. A impiedade reina na sua mente e no seu coração. Enquanto a impiedade é caracterizada pela ausência de reverência, respeito e temor a Deus, e tem gente crente com coração ímpio, tem gente crente com a mentalidade ímpia, é aquele crente egípcio, ele está com saudade de Faraó, porque a mentalidade dele não é de quem foi alcançado pela graça. Isso acontece, meus irmãos, em todas as igrejas, acontece no meio evangélico, já acontecia naquele tempo, e Paulo chama a atenção das igrejas de Roma, de Filipe, de Timóteo, tanto do pastor como de igreja. Não é um discurso. A mentalidade de Paulo é a mentalidade do Espírito, e o Espírito está alertando a igreja a entender isso. Enquanto a impiedade é caracterizada pela ausência de reverência, respeito e temor a Deus, pela rebeldia, desobediência, e pela vida como se Deus não existisse ou não se importasse, a piedade, quem é pio no grego, é auzébia, ou auzebeia, significa boa reverência, verdadeiro, aquele que adora com um coração puro, em espírito, em verdade, não na carne e na mentira. Porque se aquele que adora em espírito e em verdade agrada a Deus, então quem adora na carne e na mentira, desagrada a Deus.
A piedade não é apenas uma religiosidade superficial, mas uma atitude do coração, que se manifesta em todas as áreas da vida, buscando primeiro honrar a Deus, valorizar a família e trazer o reino de Deus para dentro de casa. Converse com a sua família sobre Deus, sobre gratidão, sobre piedade, sobre santidade, sobre murmuração. Converse em família, meus irmãos. Fale isso. Se você vê o seu filho resmungar, reclamar de alguma coisa, ensine o seu filho a não reclamar, a não murmurar. Eu já contei aqui na igreja, esse dia eu que estava lembrando disso. Rafinha com 6 anos, 6 aninhos, a gente na nossa casa lá em Fragoso, ele tinha crise de garganta e estava tomando remédio para a garganta, tomando antibiótico, e o médico proibiu dele tomar gelado, não podia tomar gelado, só água de filtro, água, temperatura natural. Aí do nada assim, Rafinha, eu e Zuleika em casa, Rafinha vai, abre a geladeira e fala assim: papai, pequenininho, eu e Zuleika em casa, papai, por que a gente tem geladeira? Eu falei: meu filho, é um aparelho eletrodoméstico, todo mundo tem, toda casa tem, mas a gente não precisa de geladeira. Eu falei: não, a gente precisa sim, meu filho. Papai, a gente não precisa, porque a nossa geladeira só tem água gelada, e eu não posso beber água gelada. Não tinha nada. Aí nós ensinamos ele: vamos agradecer que nós temos geladeira. E se nós temos geladeira, Deus pode providenciar e alguma coisa pode chegar. Papai, não, hoje não tem recurso, nem mamãe. Toca no meu coração isso. Traz uma emoção forte no meu coração, toda vez que eu lembro disso. Eu falei para ele: vamos nos ajoelhar? Ensinei Rafinha. E você vai orar. Eu, papai, o que você precisa? Eu queria um danoninho. Queria pelo menos um danoninho. Falei: peça a Deus, peça a papai do céu um danoninho. Vamos ajoelhar. Ajoelhamos. Foi Zuleika. Nós 3 e ora. E ele falou só assim: papai do céu, eu preciso tanto de um danoninho. Meus irmãos, acreditem em vocês ou não, o irmão João Hilário, aquele do Fusca, que deixou o Fusca comigo na pior fase da minha vida, ele foi lá em casa e ele falou assim: eu estava no mercado, ele e a irmã Ilza, e Deus tocou no meu coração e eu trouxe aqui umas coisinhas para o Rafinha. Eu trouxe aqui uns Danones, Danoninho, Yakult. Vocês recebem? Meu Deus, eu recebo. E levou isso para a gente. Entraram e oraram e agradeceram, e o Rafinha agora coloca o Danoninho e o Yakultzinho lá na geladeira. Eu falei: está vendo? Jeová Jiré, Deus que provê. Ensina o seu filho. Na escassez, ensina o seu filho a orar, ensina o seu filho a jejuar, ensina o seu filho a buscar ao Senhor. Cultive a centralidade de Deus no seu lar, realizando momentos de adoração, oração, estudo bíblico. Aproveite os momentos assim, de escassez, de alegria, de mesa farta, de mesa sem nada. Aproveite os momentos da sua casa para você ensinar o seu filho, agradecer ao seu filho. Sentem-se com eles, ensinem sobre fé, ensine sobre o provedor, ensine sobre Deus e amor, ensine que Deus também é justo, Ele é justo, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Ensine ao Senhor. Lembrem de Deuteronômio, escreva aí, Deuteronômio, capítulo 6, de 6 a 9, uma recomendação para você que é pai. Deuteronômio 6, de 6 a 9. Quando estiverem sentados em casa, e quando estiverem andando pelo caminho, e ao se deitarem, ao se levantarem, ensinem, conversem, falem com o seu filho sobre Deus. É no caminho, é na vida, sabe? É nas circunstâncias da vida que você vai ensinando o seu filho. Não é sentar um dia e
tentar dar um estudo bíblico para o seu filho. Não, já dei um estudo bíblico para o meu filho e sabe tudo. Não, é ensinar dia a dia, nas circunstâncias da vida, nos contextos da vida. Para fechar, essa é a frase final. A piedade não é apenas uma religiosidade superficial, mas uma atitude do coração que se manifesta em todas as áreas da vida, buscando honrar a Deus e viver de acordo com seus princípios. Você pode ler comigo isso? Pode? 1, 2, 3. Mas uma atitude do coração que se manifesta em todas as áreas da vida, buscando honrar a Deus e viver de acordo com seus princípios. Seja grato, seja santo, seja verdadeiro, seja puro, e Deus vai te honrar como pai, como mãe, como filho, como servo do Senhor. Amém, Jesus? Ministério de Louvor.